Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, que vitória necessária, hein? O Grêmio venceu o Fortaleza, teve uma tensãozinha no final, o Volpi salvou, o Bright White decidiu e o Mano Menezes foi bem. Sim, eu vou te falar sobre tudo isso a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora, gremistada, bora analisar esse Grêmio 2, Fortaleza 1, jogo pelo Campeonato Brasileiro atrasado nesta terça-feira, jogo da 14ª rodada, se eu não me engano, estamos na 17ª, o Grêmio ainda tem um jogo a menos. Na verdade, várias equipes têm um jogo a menos, 2 jogos a menos, tem uma série de asteriscos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi a 20 pontos, é 14º ainda, né? Por exemplo, tá no meio de tabela, apesar de ser 14º, no seguinte sentido: o Grêmio está a 6 pontos do G6 e a 5 pontos do Z4. Então, o Grêmio já abriu 5 pontos do Z4, o que é importante, e está a 6 pontos de um G6 para pensar numa pré-Libertadores, o que eu ainda não penso. Eu acho que nossa realidade ainda não é essa, especialmente porque tem coisas para acontecer, tem jogador para chegar, tem jogador chegando, tem jogador para estrear, tem uma perspectiva melhor. Mas no momento, a nossa briga é ali. A gente tem que se afastar cada vez mais da ponta de baixo e chegar numa condição mediana de tabela para não passar sufoco. É o que eu não quero definitivamente. Falando de Grêmio e Fortaleza, o Mano Menezes ele fez uma alteração tática nesse jogo que foi fundamental para a vitória. E para que a gente pelo menos pudesse ter um começo de jogo muito bom. E foi nesse começo de jogo em que os pênaltis aconteceram. Já vou falar sobre eles. Mas o que o Mano fez? O Mano ele devolve o Alisson, garoto da base, como titular, mas num modelo tático, num posicionamento diferente. O Alisson não como um extrema, não como um ponta, não um jogador de beirada de lado de campo. Sim, caindo por aquele lado, mas flutuando também, centralizando mais. Riquelme, esse menino talentosíssimo, que precisa de alguns reparos, de alguns ajustes, de uma maior intensidade de jogo. O Jean-Pierre tinha esse problema, e eu não estou comparando, bom, estou comparando, né? Mas o Jean-Pierre também tinha uma qualidade absurda com a bola nos pés e, enfim, acabou não conseguindo ser o jogador que a gente esperava. O Riquelme ele tem essa característica e por isso que eu espero e torço para que o Riquelme tenha uma carreira mais longeva, né, em alto nível. Porque ele realmente tem muita habilidade, ele tem um controle de bola muito bom, ele tem uma maturidade para jogar, uma frieza, como o próprio destacou o Mano. E o Kiki Oliveira, que foi o escalado, muita gente achou que era o Pavon, que vinha entrando bem nos jogos, mas o Kiki Oliveira entrou pelo lado esquerdo, mas também ponta, né? Bem ponta o Kiki Oliveira, mas vejam só que o primeiro pênalti ele sai com o Kiki pelo lado direito. Porque aí o Alisson, ele tá caindo mais por dentro e o Kiki ataca o corredor num balão do Bright White, no círculo central, percebendo a linha alta do Fortaleza e aí uma blitz atacando o espaço de jogadores rápidos que o Grêmio tem. Riquelme, Alisson, Kiki. E aí o Kiki consegue atacar esse espaço pelo lado direito e chega na frente do goleiro. Quando ele chega na frente do goleiro, o terceiro goleiro do Fortaleza, o Magrão, ele faz um pênalti, muito pênalti, né? Porque ele vai para a disputa e ele abre a passada, né? Ele abre o compasso, bloqueia o Cristiano Oliveira e o bom árbitro, Alex Stefano, ou Stefano, marca a penalidade. Não estou dizendo que ele é bom árbitro porque ele marcou o pênalti, mas é que o pênalti foi muito claro, né? E ele não dependeu do VAR para marcar os 2 pênaltis. E acho que ele foi bem no contexto geral do jogo. Eu gostei da arbitragem dele. A gente está vivendo uma crise tão grande, né? Que quando a gente vê uma atuação bacana, a gente tem que destacar. E aí vem o segundo pênalti. Eu já vou falar sobre o cartão, que tem muita gente querendo a expulsão do goleiro do Fortaleza. O Marlon, ele tá carregando por dentro e aí de perna direita ele rasga a defesa e encontra o Alisson. Vejam só, Alisson, um meia ponta, meia atacante, que inicialmente pelo lado direito, desta vez atacando o espaço pelo lado esquerdo. Isso confundiu muito a defesa do Fortaleza. E aí o Alisson chega na frente do goleiro que comete a penalidade, o árbitro marca também. Por que ele não foi expulso? Porque ele não recebeu um cartão amarelo nesse segundo pênalti que ele comete em 6 minutos de jogo.
E é isso destaca também o início do Grêmio, né? É um Grêmio chegando na área, pisando na área, obrigando o goleiro a cometer 2 falhas individuais, é verdade, mas só porque o Grêmio estava se aproveitando desses espaços. Nem todo pênalti é cartão, tá, gente? E a FIFA ela diminuiu o nível do cartão no pênalti para não ter a tripla punição, vocês sabem, né? Pênalti, expulsão e suspensão para o próximo jogo. Então, se não for uma agressão ou uma chance claríssima de gol, sem disputa de bola, você não dá mais o vermelho numa penalidade. Você só dá nessas condições que eu citei. Uma agressão, um jogo brusco grave, né? uma força excessiva, uma voadora, uma coisa... no primeiro pênalti, acho que ele flertou com esse jogo brusco grave. Ou então você impede uma chance clara de gol sem disputa de bola. Tipo assim, o cara vai fazer o gol, você ignora completamente que a bola está em disputa, vai no corpo do jogador e impede ele de fazer o gol. Aí não tem muito o que fazer, é cartão vermelho. Agora, no segundo pênalti, o primeiro, bom, acho que ele impede essa chance clara de gol, né? O que está entrando pelo lado direito, passando pelo goleiro, já era, né? E ele deixa a bola passar e estica a perna, né? Cartão amarelo ali clássico, né? Uma ação temerária e impedindo uma chance clara. Como é pênalti, esse cartão do vermelho cai pro amarelo. No segundo pênalti, o Kiki Oliveira dribla para a linha de fundo. O Alisson dribla... o Alisson dribla para linha de fundo. Se eles estão um pouco mais atrás e ele consegue driblar o goleiro a ponto de poder finalizar, você está falando de uma chance clara impedida pelo goleiro. Com disputa de bola, o cartão cai do vermelho para o amarelo, ele receberia o segundo, seria expulso. Se ele dribla para dentro, se ele corta para dentro para poder finalizar também para fazer o gol e o goleiro comete o pênalti com disputa de bola, cartão amarelo também, porque ele impede a chance clara de gol. Agora, ele driblou para a linha de fundo e a bola escapou, a bola se foi. E ele comete a penalidade. É falta, mas não era uma chance clara, nem todo pênalti é cartão, por isso que ele não foi expulso. Vamos lá. E aí o Grêmio toma um gol minutos depois. Acho que é 11, 17 e 23 o gol do Daverson. Um gol que o Volpi realmente pula atrasado na bola, depois da cabeçada. Ela bate na trave, volta e o Daverson livre de marcação, né? A defesa deu uma vacilada, bobeada ali e ele faz o primeiro gol. Cara, o Grêmio começou tão bem, abrindo 2-0, em escapadas muito boas, em transições, nesse modelo tático do Alisson, saindo da ponta, caindo por dentro, flutuando, o Riquelme atrás, também com liberdade, o Kiki Oliveira, que caiu pela direita, que voltou para a esquerda, todos eles atrás do Bright White, que também saiu para construir. Então, assim, o Grêmio teve uma movimentação ofensiva muito boa, com seus 2 volantes, o Vila Sante e o Dodi. Vila foi bem, o Mano destacou que foi porque ele foi preservado no fim de semana, então ele tem uma pubalgia, né? Um problema no pubis aí, que ele tá com dores, então isso às vezes vai ser necessário, você segurar um pouco o jogador para que ele possa render melhor no outro jogo, e o Vila fez realmente um jogo que há muito tempo eu não estava vendo ele fazer, não que ele tenha sido brilhante, mas já foi melhor, o Grêmio como um todo já foi melhor. Teve uma boa estrutura defensiva, vazou em alguns momentos, né, como o cruzamento nas costas do Marlon pro gol do Daverson e tal. E depois disso, o Fortaleza ficou com a bola. E isso a gente está falando de metade do primeiro tempo para o final. E eu pensei, caramba, o jogo estava na mão, 2-0, podendo ampliar, o Fortaleza nas cordas. E aí a gente toma um gol na sequência que dá uma... Porque o time está instável, né? O time ainda não tem uma confiança de construir o resultado e se sustentar numa tranquilidade. Não consegue. E aí, quando toma um gol ainda, fica naquela tensão completamente desnecessária que o Grêmio viveu até o apito final no primeiro tempo, em que o Fortaleza até não agrediu tanto assim o Volpi. A gente não viu tantas, né, chegadas, chances claras, se é que teve alguma, mas viu o Fortaleza muito mais com a bola. E o Grêmio meio que marcando o espaço. É o chamado entregar a bola para o adversário. O Mano respondendo na coletiva de que jamais isso é orientação, né? Entregar a bola para o adversário. Não, você sofre muito mais. Mas é que às vezes você não consegue roubar essa bola e quando você rouba, você entrega para o adversário. Não pode. O Grêmio fez isso. Isso mostra a instabilidade do time. Um time que ainda está frágil, até emocionalmente mesmo, pela condição que está vivendo. E o Fortaleza se aproveitou disso, mas também é verdade que pouco conseguiu produzir. Ficou com a bola, mas produziu pouco. De qualquer forma, eu fiquei meio tenso ali naquele momento. Vem o segundo tempo. No segundo tempo, o Grêmio
não conseguiu sair dessa postura, em que o Fortaleza tinha a posse de bola e o Grêmio buscava transições. O Grêmio teve uns 2 ou 3 contra-ataques que poderia ter aproveitado, né, em algumas escapadas pelo lado esquerdo, com o Bright White. Tem um chute do Edenilson, né, numa jogada do Vila Sante, que o goleiro faz uma baita defesa, isso já no finalzinho. Né? Mas o Grêmio tem alguns contra-ataques, por quê? Porque o Fortaleza começou a ceder. Mas o Fortaleza começou a chegar também. E tava 2-1. E aí eles começaram aí sim, a gerar uma chance mais clara. Tem uma cabeçada do Daverson, em que o Volpi, ele não sai, ele acho que conta que o Marlon vai estar na jogada, o Daverson vence o Marlon, o Volpi tem que tirar quase que de dentro do gol, ali foi uma defesa no susto, mas foi uma baita defesa, ele salva o Grêmio ali, e aí na sequência ele vai pegar a bola e o Marlon meio que se atrapalha com ele, e aí tem uma finalização para fora. E depois tem uma cobrança de falta do Ávila, que, cara, eu fiquei apavorado, porque assim, o Volpi posiciona a barreira e ele dá todo o canto da barreira pro cara. Ele vai pro outro lado. Eu pensei, meu Deus do céu, esse ângulo, o esquerdo do Volpi, tá todo aberto. Se o cara chutar lá, já era. Ele chutou lá. E eu vi a bola dentro do gol. E o Volpi saltou brilhantemente na gaveta para fazer a defesa. Então ele calculou que ele fosse fazer essa defesa. Mas a gente sabe, né? O Volpi, eu até nem tenho tantas restrições quanto muitos de vocês. Mas eu sei que o Volpi, em alguns momentos, ele falha nessa bola alta, nessa bola no chamado golaço, né? Então eu falei, caramba, velho, o Volpi não faz isso, não deixa esse ângulo todo pro cara. Ele deixou, mas ele foi lá e buscou. Então, né? Dá para dizer que ele fez pelo menos duas belíssimas defesas no jogo, tá? Acho que ele falha um pouco, não sei se é uma falha, mas ele pula um pouco atrasado no primeiro gol. Ok, tá na conta dele, mas depois ele faz essas duas aí que salvaram o Grêmio, tá? O Bright White foi um cara muito melhor, ele tá voltando aos poucos de uma longa parada, acho que a gente precisa destacar isso. Alisson, que, cara, todo mundo jogou bem, assim. Acho que pouca gente destoou, o Gustavo Martins acaba tendo que sair, entra o Camilo por ali. E aí o João Lucas, que é muito inconfiável, já estava no banco de reservas, o Mano prefere não usar. E eu super entendo, porque realmente o João não se mostrou qualificado nas vezes que entrou. Eu queria muito que o João Pedro já tivesse à disposição, mas ele não está. O Grêmio vendeu o Serrote, então não tinha muita alternativa por ali, né? E o Camilo treinou como lateral. Depois ele coloca o Edenilson e o outro jogador que ele coloca, porque o Mano só fez 3 trocas. O Mano não acabou não fazendo mais do que isso. Mas ele... Deixa eu ver aqui... Ele botou o Edenilson... o Pavon na do Riquelme. O Riquelme também fez um belo jogo. Eu acho que foi um jogo assim... Foi um jogo consistente do Grêmio, com alguns sustos, é verdade. Mas é um Grêmio que... Vamos lá, né? Contra o Palmeiras, eu gostei da atuação, apesar da derrota. Hoje... Eu tive ressalvas com a atuação, apesar da vitória, mas acho que está dentro de um contexto, até porque o Palmeiras é muito mais time que o Fortaleza, especialmente o Fortaleza hoje. Então, você está jogando em casa contra um adversário que está na zona, que está vivendo uma certa instabilidade, mas que vem de uma vitória sobre o Bragantino, então poderia estar embalado. O Grêmio ganhou. Primeira vitória em 5 jogos, e aí, ufa, a gente respira um pouquinho, pensando numa perspectiva melhor, né? Tem muita coisa pra gente falar aí na sequência, né? O Balbuena e o Carlos Vinícius, o Mano tem uma ideia de utilizá-los contra o Sport em casa, que é depois do jogo contra o Fluminense fora, e tá tudo bem, acho que eles precisam desse tempo mesmo, eles não jogam há 3 meses, e acho que vão ajudar muito. O Balbuena, apesar da ressalva dele não ter ido tão bem na segunda passagem pelo Corinthians, é um cara que tem uma liderança interessante, é um zagueiro pela direita, o Grêmio precisa resolver esse problema, o Wagner Leonardo tá jogando todo torto ali pelo lado direito, para que o Kahneman jogue pelo esquerdo. O Carlos Vinícius vai dar uma alternativa que hoje o Grêmio não tem, porque o Bright White não é esse cara da área, esse pivô, e o Carlos Vinícius é. E o Roger Guedes, né? O Marlon disse que tem conversado com ele, eles jogaram juntos no Criciúma, eles são muito amigos. E, cara, ele chegou a falar em 70-30 na negociação, que pelo Roger, a família toda gremista, por ele já estava aqui, deu informações importantes o Marlon aí. E a gente sabe que a negociação segue, o Al Rayyan tá pedindo dinheiro, o Grêmio tá elaborando, tem uma operação complexa, mas esse é assunto para mais para frente. O fato é que ganhamos
e respiramos. Agora é o Fluminense fora e o Fluminense em meio a uma disputa de Copa do Brasil com o Inter. Provavelmente a gente conhece o Renato, vai preservar jogadores e aí vamos tentar beliscar um pontinho, quem sabe uma vitória lá no Rio. E aí sim a gente respira bem. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!